A página do E encontra o professor Valdir Bertulho, um militante histórico aqui das lutas sociais em Mato Grosso e que recentemente foi beneficiado aí por uma decisão que o anistiou. Ele foi marcado aí como uma pessoa perigosa pelo regime militar e tal, e agora recebe essa anistia. Professor Valdir Bertulho, a luta tem valido a pena? Muito. Acho que a gente vai embora desta terra com a utopia acesa no peito, porque é ela que mantém essa chama de que as coisas ainda vão acontecer em favor de uma justiça social, de uma justiça política, tão ausentes e principalmente nos últimos tempos, quando dizíamos que sonhávamos que um partido de esquerda ou progressista assumisse o governo e que então pensávamos até em cenários que poderiam acontecer, né? E o cenário que nós assistimos foi o pior. Infelizmente, nós vamos ver a reforma bresseriana, profundamente neoliberal, conduzida no governo FHC, ser aprofundada no governo Lula, com indicadores extremamente potentes, como da própria questão do inchaço perverso da dívida pública, disfarçada de pagamento de dívida externa, como, por exemplo, hoje a condição de um pagamento insustentável no superávit primário, retirando das políticas públicas a perspectiva de avanço nas políticas sociais. Na medida em que não há investimento, não há crescimento da economia, não há desenvolvimento social. E nós estamos perdendo, por exemplo, para uma política macroeconômica que foi fundada e herdada em um pensamento que mal se aproximava da social-democracia, né? No estilo que foi encaminhado pelo respeitável intelectual Luiz Carlos Bresser Pereira. Nós temos que respeitar e saudar a pluralidade, os respeito. No entanto, assistimos agora, né, uma condição, por exemplo, de entrave da reforma tributária, né, uma reforma tributária que é regressiva e que é cruel tanto para os municípios quanto para os cidadãos, né? É essa que está sendo encaminhada aí, e se não for por aí, a base aliada não vai aprovar. Estamos assistindo o desmantelamento total do Código Florestal e da proteção das reservas e das áreas de preservação permanente no Brasil, com investidas, inclusive, muito poderosas a partir do governo de Mato Grosso. Nós estamos assistindo à prorrogação da desvinculação da regulamentação, da desvinculação de orçamentos da União. Quando estávamos no partido, nós lutávamos e gritamos, nossos parlamentares nós saímos às ruas contra a desvinculação, e agora ela é sustentada e é colocada para prorrogação até 2015, sem discutir outras alternativas, como, por exemplo, taxação das grandes fortunas. Até nos Estados Unidos, os grandes investidores como Bill Gates, né, os trilionários, estão pedindo que sejam taxados. E aqui no Brasil, né, que, infelizmente, as maiores fortunas são frutos de corrupção. É só fazer uma leitura aqui no estado de Mato Grosso, né? Se fizer uma varredura no enriquecimento de alguns políticos, ou até não ocupantes de cargos políticos, mas de comandos políticos, não vai sobrar cadeia para colocar toda essa gente. Agora, recentemente, nós tivemos a questão das terras. A justiça arrolou uma série de juízes
envolvidos em negociatas de terra. Se fizer aqui em Mato Grosso uma auditoria nos cartórios, está todo mundo preso, não tem terra. Ainda no governo Garcia Neto, o grande jornalista lá de Belém, que pesquisou, estudou muito a tragédia na Amazônia, ele mostrou que, desde aquela época do governo Garcia Neto, que desenhava uma mentira sobre a questão da divisão, ele quis manter uma imagem de que não foi favorável, ao contrário, ele fez altas negociações em torno disso, né, para se manter no poder, como hoje o fazem. Essas terras, naquele período, mostrava ele por números que precisaria de 5 andares de terras em Mato Grosso para poder cumprir com os títulos que foram emitidos. Aí sim, fraudulentamente. Tá? Então, é uma viva Eliane Calmon, né? Puxando esse fio, né? De repente aparece Eliane Calmon aqui, né? Como para mim apareceu Pedro Taques, que está tocando, eu espero que ele continue sendo leal com os seus princípios, pelo menos no campo da justiça, né? E talvez então da justiça social. Este Estado que nós acompanhamos, né? De garoto aqui nessa terra, de família da área rural, lá do Acuri. Seria interessante então que você contasse. Você teve uma anistia. Como é que foi? Que enfrentamento foi esse que levou você a ser punido? O enfrentamento que nos leva à punição. Primeiro, tivemos uma participação política desde a época de estudante, né? Primeiro no PCB, e os grupos que foram optar pela luta armada em 70 foram expulsos e excluídos sumariamente do partido, né? E posteriormente passava a militância no POC, Partido Operário Comunista, em Curitiba, né? Onde o dirigente era Reinaldo da Silva Atem, que ainda está vivo e que foi anistiado há 3 meses atrás. Você estudou em Mato Grosso ou estudou fora? Eu estudei aqui em Cuiabá, escola de qualidade. Estudei do 1º ao 4º ano na Escola Modelo Barão de Melgaço, aqui no centro, né? Onde já se fazia presente o racismo, eu sentia muito isso. E estudei com bolsa de estudo no Colégio Salesiano, da 4ª à 8ª série. E posteriormente, em 64, nós estávamos na militância da Associação Mato Grossense de Estudantes, da Associação Cuiabana de Estudantes, a ASSES, né? E foi o tempo da eleição, né? Nós saímos pelos colégios e alguns de nós éramos contrários ao movimento do golpe militar, como tantos outros foram contrários. Imagina, naquela época eu assisti... Quem era parceiro, quem foi parceiro seu aí nesse período, que estaria hoje ainda aí atuando? Que está aqui hoje. Daquela época, Rogério Castro, Roberto Figueiredo, Neto, lá de Barão de Melgaço, mais alguns nomes. Lideranças eram Amadeu, né, que já era de idade pelo menos passado da adolescência. Nós éramos adolescentes, né? Nessa época, então, nós tivemos uma repressão no sentido de que não podíamos estar fazendo nenhuma mobilização, né? E meu pai, que era militar, foi notificado que eu deveria ser preso, né, se eu continuasse a ir para reuniões. Seu pai, quem foi o nome dele? Valdemiro Delgado Bertúlio. Valdemiro Delgado Bertúlio, meu pai. Depois, nós assistimos as mulheres encherem as praças aqui com texto na mão,
semelhante ao que aconteceu principalmente em Belo Horizonte, né? Tá? Do dia 31 para o 1º, aqui só tocava marchas dia e noite, e todo mundo era apelado para as famílias colocarem alto as marchas militares. Portanto, era uma coisa que já estava programada. Estava programada até porque tem uma situação de arranjo prévio, porque o coronel Meira Matos, que frequentou minha casa e que ficou amigo do meu pai, ele veio para cá com a incumbência de apoiar uma articulação para a derrubada do governo. Ou seja, aqui foi um dos núcleos do 31 de março. Tanto que a segunda tropa que estava em Brasília, na manhã do dia 1º de março, foi a daqui de Cuiabá, do 16º Batalhão de Caçadores, com o coronel Meira Matos comandando. Aqui engendrou-se. Tanto depois ele foi o precursor de uma proposta da lei de reforma universitária que privatizava o ensino, né, junto com Flávio Suplicy de Lacerda, que era reitor da Universidade Federal do Paraná, né, tanto que depois ele passou a ser a referência da Escola Superior de Guerra, junto com Golbery Couto e Silva, né, que instaurou uma prática aqui em Mato Grosso profundamente desviante, na medida em que, ou como eu vejo, né, nós assistimos à impunidade hoje, aqui em Mato Grosso, e eu diria no Brasil, ela foi chocada no período da ditadura, né? A par de que meia dúzia de militares e meia dúzia de civis fizeram a tal revolução, a derrubada com a ditadura, né? Se apossaram dos comandos políticos regionais fisiologicamente, que aí nasceu os núcleos da política mais perversa, genocida de lideranças. Hoje nós sofremos disso, né? Tipo o clã da Várzea Grande, os Campos e outros tantos clãs aqui em Mato Grosso, né, que se nutriram disso, né, tá? E, infelizmente, hoje nós vemos Sarney e outros como elementos de referência. Ou seja, nós conseguimos trazer de volta essa gente que deveria estar sepultada na política. Tá? Historicamente, daí se construiu a impunidade. Grandes investimentos, foi muito dinheiro. Na universidade, muito dinheiro na sua construção. Né? Tá? E quando você fez a pergunta sobre que determinantes vão me colocar na situação de anistiado. Tá? Primeiro, prisões na DOPS de Curitiba, no quartel da Marechal da PM, em Curitiba, né? Dentro da luta política que ocorria na época. Nós éramos militantes do Diretório Central de Estudantes da União Paranaense de Estudantes, que foi fechada. Nós fomos fechados dentro da União Paranaense de Estudantes, pregando com tábuas grossas. Ficamos presos lá dentro. Um deles que estava é o Meister. É engraçado que todos esses que eu citei, nenhum deles seguiu nenhum caminho progressista. É difícil você catar um que tenha tido uma consequência, digamos, em relação a uma reação de enfrentamento. Se rebelou na juventude, mas depois se enquadra. Exatamente, mas totalmente enquadrados, né? Sabe? Né? E, posteriormente, eu adentrava a universidade, né? Quando saiu a lei da anistia, nós aqui em Mato Grosso recebemos companheiros que estavam no exterior e vindo com a tal flexibilização do regime, que não se sustentava mais, a partir de 78, 79. Aqui em Mato Grosso vieram muitas lideranças para cá que participaram da luta política de combate à ditadura, né? Grupos de grupamentos de esquerda, né? Como, por exemplo, Arnaldo Drummond,
Sônia Lafoz, uma das mais lendárias guerrilheiras a nível internacional, o Murilo Pinto, que quando foi preso lá em São Paulo, ele não poderiam matá-lo, porque precisavam dele para torturar e tomar informações, né, sabe? Ele enfrentou sozinho com uma metralhadora um pelotão do exército, né? E se salvou porque ele era tão importante que não podia ser morto, porque ele tinha que falar, né? Aqui vieram Mariane, imediato do Lamarca, que viveu aqui conosco durante longo tempo até a sua morte. Mariane, também um dos conhecidos guerrilheiros a nível internacional, viveu aqui conosco, né? Recebemos lideranças, por exemplo, Tupamaro como cabeça, que era líder Tupamaro, que ficou abrigado aqui conosco, aqui em Cuiabá. Recebemos Mateu Ivanisevic, que era líder da resistência chilena, que era também procurado pela polícia política, pela PIDE, o Uruguai atrás do cabeça, né? E eles se abrigaram aqui conosco. Essa história que o João Negrão sempre cutuca, que quer que eu falo, mas eu nunca falei, nunca conversei sobre isso, né? Vocês formavam a dissidência do Partido Comunista Brasileiro? Era isso? Não, todos já tinham saído todos, que eu saiba, saíram do PCB há muito tempo, e estavam em distintas organizações, na ALN, na Aliança Libertadora Nacional, junto com Lamarca, né? Pelo menos 4 das a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, né? Eles eram militantes dessas organizações, tá? Vieram aqui para Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, alguns moraram na minha casa, minha família, meus filhos, nós crescemos juntos, né? Morava lá no Jardim Cuiabá, né? Era interessante que tinha filhos todos pequenos, uns falavam francês, outro inglês, tinha um que falava grego. Misturou. Exatamente, né? Nessa época, o que estava colocado para a nossa discussão era entrar na luta democrática dentro de um Estado capitalista. Tá? Portanto, entrar numa corrente partidária, né, e fazer o enfrentamento na luta pelo poder. Né? Assim se construiu o pensamento, por exemplo, da construção do PT, e aí nasceu o núcleo do PT na Universidade Federal, e paralelamente estávamos criando a Dufmat. Eu fui presidente da Dufmat, primeiro presidente, né? E fomos extremamente perseguidos, violentamente perseguidos, né? Desde pessoas assaltando as casas, mas só para levar documentos, não levavam nada. Nessas casas não levavam nada, né? Tá? E com uma assessoria de repressão, que era, na época, o Coronel Juvenal, assessor da reitoria, do reitor Gabriel Novice, né? Que comandava essas ações através do professor Lídio Modesto, já falecido, a quem eu tenho respeito. Tenho respeito às contribuições de todos, de Gabriel, de Dorileu, né? Nós estávamos em posições políticas diferentes, né? Continuo tendo respeito. Havia uma estrutura montada para controlar a organização dos professores, era isso? Havia uma estrutura montada em todas as universidades brasileiras que chamava Assessoria de Segurança. E aqui funcionava. Aqui funcionava para investigar a vida de todos. Aqui funcionava. Muito intensamente, né? Era uma mistura muito grande entre a cuiabania, que eu sou cuiabano, né, tá? Porque eu digo que esse conceito de cuiabania, ele inclusive é rejeitado pela gente, porque a gente sempre entendeu a cuiabania como uma elite que não deixava a gente entrar no clube
aqui onde é a Secretaria de Cultura, no Clube Feminino, compreende? Essa elite que se auto-intitulou Cuiabania. Tá? É preciso historicizar alguns conceitos, certo? Né? Tá. Quando Cuiabania, para nós, né, era Dona Galdina, né, eram todos aqueles grandes mestres que nós tínhamos aqui, professores como Ezequiel, né, Chico Figueiredo, tá? Nós tínhamos gente genial aqui como professores, como referência. Esses nunca foram desse espaço. No entanto, eram a elite intelectual e foram e construíram a intelectualidade aqui, certo? Né? Tá? E tenho certeza, até mesmo conversei com o Ronaldo Castro, disse, não, essa Cuiabania é engodo, né? Sabe? Né? Por quê? Havia uma intersecção entre um respeito e consideração porque éramos daqui, na medida em que se pensava que deveria se destruir, deveria se antepor aos que vinham de fora. Então, o discurso era esse, né? Os de fora estão vindo para tomar tudo e a gente vai ficar na mão, tá? E aí daí pasteurizar as pessoas numa luta que não tinha nenhum endereço político, certo? Tá? É um bairrismo. É um bairrismo, né? Um corporativismo, né? Tipo, vamos segurar aí porque nós vamos lutar uma luta maior, né? Que na verdade era menor. Né? Por que eu situei a universidade? Por que eu situei a universidade? Né? Eu acho e achei que nós fomos o núcleo da minha anistia, porque aí eu entrei com um processo. Tá? Foi a demissão da universidade como professor concursado em fevereiro de 80. Né? Você foi demitido? Demitido, era professor, eu era concursado. Por envolvimento? Por questionar as estruturas? Nacional, o governo militar, a ditadura, né? E especialmente da forma intransparente, totalmente intransparente que era conduzida a universidade. Todos os esforços benéficos eu não desqualifico, eu não ponho farinha no ventilador. Tá? Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tá? Eu acho que somado, tá? Nós estamos aí com a universidade, que foi uma conquista do povo cuiabano que saiu às ruas. Porque só quem tinha muita grana podia ir para o Rio para estudar. Tá? E ninguém fala isso. Aí dizem que foi a primeira dama, não sei de quem, que falou com o Bolsonaro, que falou com o Castelo Branco, que ele teve aqui realmente, quando da criação da universidade. Só que o interesse da aprofundação da universidade era dentro do projeto. O Médici, algum desses aí, sim, eles aparecem mais do que... Sim, era do projeto geopolítico militar, porque com o malogro na construção da Transamazônica lá pelo Nordeste, que foi um fiasco da estratégia da Escola Superior de Guerra, né, e do ENFA, do Comando do Estado-Maior das Forças Armadas, né, tá? Eles descobriram que realmente o macro-eixo de penetração na Amazônia era aqui, era Rondonópolis e Cuiabá o eixo, né? E mudaram para cá. E a universidade tinha que servir de verniz para esse processo de ocupação. Eles tinham um interesse, nós tínhamos outro. O nosso foi atendido, né? Tanto que... Quer dizer, o que dá para rir, dá para chorar. Nas contradições, se teve uma universidade. Se teve a universidade, né? Certo? Que nós lutávamos e queríamos. E a AVE, que ela está aí, firme, né? Tá? Sendo um fator de contribuição com então o senhor ficou de 80 até agora fora da universidade, caçado, afastado, é isso? Eu fiquei fora da universidade de 80 a 88. Em 87 eu fiz concurso para professor substituto. Eu fiz porque eu fiz concurso para professor substituto. Quando me demitiram, havia um acordo ligado à maçonaria que não podiam deixar que eu tivesse espaço de trabalho aqui em Mato Grosso. Né? E pessoas de lá, porque também... Quem são esses maçons? Sim. Eu não sei nominar, né? E não poderia declinar quem falou, porque estão vivos aí dois. Né? Tá? Essas coisas todas passavam pela maçonaria. Volta como professor no novo concurso. E essa anistia agora que saiu esse ano, ela reintroduz aquela sua matrícula anterior? Isso. Em 87 eu fiz concurso.
tá? Eu entrei com um processo, porque aí sim perda, que eu pensava. As perdas minhas do enfrentamento político, eu não entendia que deveriam ser objeto de recompensa, na medida que eu fui trabalhar, que eu estava trabalhando, né, que eu Nunca fui parou? procurar emprego, né, tá? Então, nós não entramos nesse processo para receber retorno posteriormente, né? Na medida em que não houve perdas. Eu conhecia muita gente que houve perda, a família passou fome, eles perderam tudo. Esses tinham que ser indenizados mesmo, né? Então, assim, quais foram os critérios que levaram a tanta gente ser indenizado de forma poupuda, né? E desigualmente, né? Tanta gente que ainda está sem receber indenização, que realmente merecia, porque foi solapado de tudo, né? Eu dou exemplo aqui, Gil Braz de Lima, certo? Que eu fui visitar ele preso no AU, lá em Curitiba, ele era dirigente lá em Santa Catarina, veio para Curitiba, né, tá? E faleceu há pouco tempo. Tá? Ele entrou com o pedido de anistia. Muitos como ele, sofreu muito, perseguido, viveu clandestino 8 anos, compreende? Tá? Então tem uma coisa muito injusta aí. Pessoas que saíram daqui e foram para o exterior foram indenizadas. Em off. Em off. Saiu, foi para o exterior. E a sua... Mas a nível nacional, muitos, né? A sua demorou, mas saiu finalmente. A minha demorou, porque eu entrei com um pedido meu, tá? Em cima da questão que eu, com filhos pequenos, perdi o trabalho, né? Tive que mudar de área, inclusive, né? Aqui as pressões para fecharem as portas, porque eles juravam que eu não podia ficar aqui, porque quando me demitiram ofereceram cargos antes para mim na universidade, eu não podia aceitar, não podia fazer isso. Tanto que o professor Campelo, que está aí no Centro de Ciências Agrárias agora, que era um grande amigo, foi em dezembro de 89, na minha casa, lá no Jardim Cuiabá, me dizer que agora, irreversivelmente, eu iria ser demitido. E que eu tinha a chance de sair da Dufimate, que estava tudo bem, né? E que, além disso, ainda tinha cargo para me assumir. Pela terceira vez me ofereci. Teve gente, inclusive da minha diretoria, que aceitou. Não vou declinar nome. Assim que aconteceu. Ou seja, eu tive perdas, tá? E aí sim, eu julguei. Quem me convenceu a entrar com o processo foi o Amaral, que era, inclusive, procurador da UFMT. Eu entrei no último dia, eram 5 anos de prazo, eu não ia entrar também. Tá? Entrei no último dia, cara, isso aí você tem direito, tá? Isso aí, tá? Eu sei o que você passou, tá. Eu achei que sim, entrei com pedido, tá? Realmente, pedi emprego, tudo. Fiz concurso no Departamento de Medicina como professor substituto em 87, tá? Porque eu era do Centro de Ciências Agrárias. Tá? Eu era do Centro de Ciências Agrárias. E mudei totalmente de área, fui estudar, fazer novamente meus estudos e fui para o concurso no Departamento de Medicina em 87, entrei como professor substituto e aí em 88 houve o concurso final, o concurso para o professor efetivo, né, que eu passei, eu e o Junei passamos. Entraram juntos? Entramos juntos no concurso, né? E sorte que dos 12 que fizeram o concurso, ele e eu ficamos bastante longe dos outros nos scores, né? Tá? Entraram com recurso dizendo que o concurso foi fraudulento. E a universidade, que deveria defender-nos, porque era defender a seriedade e a probidade do concurso, ela também entrou contra nós. Tentaram e não conseguiram. Né? O professor Juarez, que é emérito da USP, da Escola de Saúde Pública, que
presidiu a banca, ficou extremamente indignado, né? E disse que ele jamais viria participar de uma banca de concurso aqui em Mato Grosso. Essa foi a ocorrência naquela época. Nesse período, tive que mudar com minha família daqui, fui para... Você sempre se manteve no campo da esquerda, como militante, como ativista? Sim, com movimentos sociais, né? Sempre ligado aos movimentos sociais, né? Sempre ligado aos movimentos sociais. Hoje, 2011, como é que você acha que estão esses movimentos sociais, comparando com tudo que você já viveu aqui nesse estado de Mato Grosso? Aqui nós vimos, eu vou citar 3 momentos, né? Aqui nós vimos uma mobilização muito grande, tá? Em torno das questões da terra, dos sem terra, o movimento mais articulado que surgiu e que ficou muito empobrecido com a cooptação política, né? Mas aqui em Cuiabá, os movimentos de ocupação urbana foram fortíssimos, né? Nós, com o apoio da Igreja do Rosário, né? Construímos um projeto de direitos humanos, né? E protagonista foi o Passos. Passos é protagonista disso, uma figura fantástica, né? E que teve que sair da igreja por Luiz força Passos, mesmo. professor também na universidade. Passos hoje é professor, doutor, orientador das grandes teses sobre movimentos sociais na universidade, né? Tá? Criamos entidades. A primeiro foi a Associação de Apoio aos Favelados, depois de ocupação a terras, né? Teve a ocupação do Santa Isabel, do Canjica, vários do Jardim Alvorada, né? Assim, até Maria, que era líder lá, está viva hoje, eu vou lá visitá-la ainda, tá? E nós participamos dia e noite disso aí, né? A ocupação do Jardim Guanabara tinha 500 estudantes de mão dada ao redor dos ocupantes, com a polícia enfrentando para derrubar com o trator, né? Derrubaram a cruz, a cruz caiu em cima do padre e da minha ex-mulher, fantástica, Dora Lúcia, que continua trabalhando com direitos humanos a nível internacional e aqui no Brasil, né? Tá? Ora, estudantes se movimentavam e peitavam tudo isso, né? Hoje... Estudantes estavam junto dos movimentos sociais, junto dos movimentos sociais, né? Certo? Tinha um significado, né? A Associação de Docentes nasceu ao lado dos movimentos indígenas, sem terra e poceiros rurais urbanos, né? Foi a luta que estava na nossa mesa. Nós tínhamos apoio muito importante da Igreja Progressista, fulcro da Teologia da Libertação, que era a Igreja do Rosário, com muitas pessoas tão importantes que aqui passaram, né? O último foi o padre Tencati, que morreu lá em Curitiba, que eu estive visitando a ele, né? Dentro da universidade, por exemplo, em 78, 80, tinha 3 correntes expressivas de representação estudantil, combativas, né? Combativas, né? Que eram as correntes Liberdade e Luta, Caminhando e uma outra, né? Tá? As lideranças estavam lá. Naquela época, quem era a liderança? O movimento estudantil, muito presente nas lutas sociais, muito presente nas lutas dentro da universidade, combativo, né? Ainda dentro e ainda no período da ditadura, né? Tá? Lideranças daquela época, que você me perguntava antes, aí sim dá de citar, né? Tá? Eram Júlio Rafael, que foi um dos fundadores do PT, né? O Faraó, que está lá em Campinas hoje, né? Lideranças de centro eram Juarez Gomes, Hermes de Abreu, eram lideranças progressistas de frente, de esquerda, né? Tá? E lideranças de centro ligadas a Guaraci, de boa memória, que faz falta e morreu há pouco tempo. A Guaraci,
Luiz Soares. Luiz Soares foi uma grande liderança. Luiz Soares foi quem manteve a FEMEU, porque a universidade não queria que criasse diretórios, era só a FEMEU, a Federação de Atletismo Universitário, né? Quer dizer, andar só pelo âmbito do lazer esportivo, né? E o Luizinho representava isso, né? Inclusive a própria Escola Mocidade Independente da Universidade foi criada como braço desse esforço de hegemonia de um pensamento de ultradireita, né? É assim que se conformava naquela época essa figura, né? E aí deu no que deu, né? Você viu, né? O que deu Hermes de Abreu, o que deu Juarez Gomes, compreende? Tá certo, né? Todos tiveram vida curta no campo progressista, né? Essa é a grande verdade. Comparando a hoje, criamos o Centro de Direitos Humanos, tá? Henrique Trindade foi criado naquela época, Projeto Fé e Alegria, né? Tivemos muito apoio da Igreja Progressista, da Teologia da Libertação, né? Tá? E esses meus companheiros, todos, estavam trabalhando nisso, estávamos pensando as questões da fundação do PT, né? Tá? E porque eu tinha ali na Miranda Reis, eu montei uma clínica veterinária ali na Miranda Reis, tá? E ali funcionou o primeiro escritório do PT, depois a gente pagava aluguel na esquina da Igreja de São Benedito, depois em frente da minha clínica, né? Tá? E que os políticos mandavam o pessoal da fazenda ir lá para inventar coisas e de inviabilizar minha firma, né? A ordem era: o cara não sobrevive aqui. É impressionante isso, né? Parece até uma coisa que é de ficção, entende? Isso foi real, como continua sendo real hoje aí. Você vê, o corpo do Leopoldino continua putrefato nos corredores do tribunal. O corpo do Tony Bernardo, estudante africano, continua putrefato nos corredores da universidade. Mudou tanto que ainda temos, eu tenho a justiça como o poder mais intransparente e discricionário que nós temos. Muito mais do que o legislativo, muito mais do que o executivo, porque se arvoram ao direito de não dar satisfação a ninguém de seus atos. Tanto que se rebelam com uma juíza decorosa, a Eliana Calmon, né? E esse é o painel que nós temos. O meu processo de anistia saiu em cima da minha demissão ainda no período da ditadura da Universidade Federal do Mato Grosso, certo? E que a gente não tem colocado isso. Quando colocam, tiram, né? Porque as pessoas que não querem que isso venha à tona têm interesse que isso não apareça, né? Tá? Inclusive pessoas que estão se pautando aí, tentando limpar a consciência, como gente combativa ou que luta contra o sem ética, quando eles forem profundamente sem ética, até no campo da corrupção, né? Que foi uma das bandeiras que nós tomamos com a Dufimate quando nós fundamos em 79. Foi em 78 que fundamos a Dufimate. Eu fui o primeiro presidente temporário, depois o primeiro presidente. São, como falaram, por exemplo, que teríamos aberto mão do cargo. Não. Nós não abrimos mão do cargo. Nós saímos porque todos que estavam lá não representavam a Dufimate e nem eram associados. E os outros não iam porque eles eram ameaçados. Tinha poucos professores. Uma pessoa que foi muito importante nesse processo foi o professor Batista Jaldi, um cara decente, decoroso, de pensamento liberal, e que era um dos grandes colaboradores e de confiança da direção da universidade. E ele se rebelou quando da nossa demissão numa assembleia com o pessoal da direção, né? E rompeu com eles naquela época, o professor Batista, né?
Eu, inclusive, estou propondo que se dê uma homenagem a ele. Eu acho que aquele sindicato tem que chamar Batista Jaldi, porque ele foi o primeiro que levou a universidade lá para fora para o povo. Você acha Um que hoje professor decoroso. a UFMT ela tem respondido assim às demandas sociais? Ela é uma instituição que contribui para, né, para a consciência das pessoas sobre Mato Grosso, sua história, suas possibilidades? Eu acho que ela contribui, sim, em parte, porque ela necessita de um verdadeiro projeto institucional, né, que tenha forças de financiamento, né, para, primeiro, ampliar sua possibilidade de permear as estruturas de economia e desenvolvimento do Estado. Né, tá? Então, as verbas para pesquisa são relativamente poucas e frequentemente não se priorizam os grandes problemas de gargalos sociais de Mato Grosso, né? Como, por exemplo, quando você está trabalhando com ensaios de soja, essas coisas os empresários financiam. Aliás, eles fizeram isso com algodão. Né? Eu acho que tem muito para andar, né? Em relação ao compromisso com essa sociedade. Ela está voltada para a questão amazônica, tanto que ela se chamou Universidade da Selva. E, nesse sentido, ela serviu muito de verniz, né? Com o projeto Aripuanã, que foram lá para Dardanelos, e que hoje foi inundado com aquela usina absurda lá, né? lá no Salto Humboldt, né? E que naquela época, o que acontecia? Aconteceu ali no meridiano 23, acima de Aripuanã, o massacre dos Cinta Largas. Aconteceu, né, a ocupação de terras indiscriminada. Né? O Joel Silveira, da Tribuna de Imprensa, Joel Silveira, da Tribuna de Imprensa, na época escreveu muitos artigos apoiando o brigadeiro Haroldo Veloso, que se insurgiu contra o grupo que fazia levantamento aerofotogramétrico aqui na região amazônica e aqui em Mato Grosso. Porque o interesse maior deles era o subsolo mineral, que pegaram testes de ferro, depois como o Bento Porto e outros. Eu não posso falar de morto, entende? Tá? Mas era uma quantidade enorme deles. Né? Tá? E terras, quem tinha menos terra era 1.400.000 hectares, Bethlehem Steel, Hanna Corporation, United Steel, o Vaticano. Tá? É aí que centrou o núcleo de uma força extraordinária aqui nesse estado de Mato Grosso, da mesma igreja com Dom Pedro Casaldáliga. O enfrentamento dessa insanidade humana na perversidade da ocupação da nossa Amazônia mato-grossense. Né? E a universidade esteve alheia a isso. Apenas como um verniz. Apenas seguindo o projeto Polo Noroeste, criado pela Escola pela Escola Superior de Guerra, né? Criado pela aquela outra entidade que o Joaci era professor. Depois de tantas lutas e tantas histórias, Aldir Bertulho, você é daqueles que tem uma certa tristeza ou tem muito entusiasmo ainda? Muito entusiasmo, muito entusiasmo. Eu acho que o ressentimento é uma das emoções mais ruins que existe na humanidade. Eu acho que a gente enfrenta, defende nossas posições políticas, continua fazendo isso, defender o pluralismo, defender a diversidade, defender a democracia na maior radicalidade. E nós estamos numa crise. Né? Eu acho que o governo tem uma crise profunda de legitimidade. Tem muito poder autoritário, mas de legitimidade não. Tá? Nunca aconteceu uma desativação tão grande da autonomia dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais. Você vai aí na Petrobras, em todos os lugares das estatais, que o meu sindicato, o Andes, continua coerente. Ele é um sindicato
que continua coerente com os seus princípios, com sua luta política, né? Então, eu tenho esperança verdadeira, não a esperança da malversação da opinião pública. A esperança que está plantada na utopia, uma utopia que não vai apagar. Nós vamos cair de olhos abertos, olhando para os olhos desses párias da ética que não querem que a política nesse país, nesse Estado, seja reconstruída. Você olha aí o que está se articulando. Tá? Os políticos querem pôr os seus filhos, seus grupos, né? Eles acreditam que vão continuar comprando os votos para mandatos, com toda certeza. Está lá o presidente da Câmara Municipal do Vazagante, onde me perguntaram, mas cara, aquele cara, o filho Branco de Barros, ele sempre comprava os mandatos para eles. O filho do Ari pôs até o filho dele, que matou um cara bêbado na Vaza Grande, que escondeu, tem testemunha lá, certo? É conselheiro do Tribunal de Contas, sabe? Quer dizer, é uma piada do ponto de vista da República, essa pátria aqui nossa, mato-grossense, em torno do fisiologismo político e da antiética. Eu tenho certeza que as coisas mudarão. Tá? Esses da internet são os mesmos caras pintados que foram às ruas e derrubaram Collor, em condições diferentes. Né? Então eu vejo muita gente, inclusive recentemente o Marrom, né, que certamente, pela fala dele, ele é uma pessoa que defende o direito como braço autoritário do Estado. Né? É uma elite que usa o direito em favor da injustiça. Nunca leu House, nunca leu Mills. Tem duas correntes no direito, House e Mills. Mills é ultraconservador, é deles. House é progressista, é nosso. Certo? Nunca fizeram essa leitura da filosofia do direito, certo? E do direito como um instrumento da cidadania, como um instrumento da sociedade e não como um aparelho de Estado exclusivo para arrebentar com as garantias dos direitos civis e outros direitos. Da sua geração para a nova geração, qual a mensagem aí para entusiasmar também a nossa juventude ao engajamento? Nós temos que considerar uma coisa fundamental. Eu vi nesses atos, né, certo? Vamos pegar os cabeças brancas da sociedade, que tem decorosidade, que tem ética, o mínimo reconhecimento, né? Vamos aproveitar essa população que está idosa como eu, para estar junto, para conversar, porque nós tivemos a sorte de viver um ambiente suprapolitizado, tivemos a sorte, né? E o que chamaram geração perdida, esta geração, eu não considero esse termo correto, tá? Ela não teve essa chance, ao contrário, né? Então, a gente precisa politizar, repolitizar no sentido de um exemplo, combate à corrupção. Tudo bem, combate à corrupção inclui, num Estado capitalista, partidos, né? Não podemos negar os partidos, certo? Nós podemos dizer que eles estão estiolados eticamente, que eles estão totalmente desacreditados, tá? Mas se nós vamos continuar nossa luta nesse campo, nós devemos saber que um problema da impunidade é pior, é que mantém isso, então a gente tem que ampliar isso. Isso se chama de um processo de repolitização, ou seja, e cabe a nós fazer isso, contribuir, né, tá? É uma pena que a gente, aposentado nessa idade, seja tão pouco aproveitado até do ponto de vista técnico, né, certo? E nós estamos profundamente produtivos. Então, eu estou junto. Eles me revificam, né? E os defendo nesse sentido, né, certo? E os defendo. Eu fiquei muito sentido. Eu falei, nem merece escrever um artigo com o Marrom, né? Que ele desqualificou-os totalmente, ainda dizendo que democracia direta é piada, ou seja, ele nega que tem que ter controle da sociedade sobre o processo de representação, sobre o processo de mandatos, né? Tá?
E os garotos não têm como responder, né? Tá? Eu acho que a OAB tem que... a OAB está muito apagada nessa questão da politização, por exemplo, que foi sempre importante, né? A FENAGE está mais expressiva do que a OAB, por exemplo, e sempre tiveram expressivo, né? Então tem algumas instituições que são extremamente importantes, mas ela está no movimento de combate à corrupção, mas que não pode parar por aí, que eu falava para esses rapazes, se nós estamos, e para o Cavalcante, tá? Qual reforma política? Eu assinei teu documento, tá? Ceará. Mas a reforma, Ceará, mas a reforma política que eles estão encaminhando, tá, vai perpetuar esse povo aí. E aí a gente vai ser responsabilizado por isso. Então nós temos que ter força para mobilizar, para apontar qual que é a reforma política correta para a sociedade, tá? É assim. Você dizer que partidos políticos não tem sentido é o seguinte: nós estamos no Estado capitalista, nós estamos no jogo democrático em cima do processo partidário, a corrupção e a falta de ética estiolou tudo, tá? Nós temos que lutar nesse campo, nós podemos desacreditá-los nos seus agentes. Os seus agentes é que fazem isso, né? Mas, senão, vai ter que retornar a um ponto que nós repensamos há muito tempo, né? Nós que tivemos o privilégio de participar da luta política, repensamos como, tá? Eu falei em 79, quando teve distensão, vieram para cá muitos que estavam presos e exilados vieram para cá. Nós optamos pela ação democrática, tá? E tínhamos deixado de lado a luta armada. Tá? Eu participei de uma incursão só. Não tive coragem de atirar em ninguém. Naquela época, não tinha sentido quem estava ali. Entende? Pelo POC. Eu acho que só tem duas condições. Ou vocês pensam em ter representação decorosa, decente, e deletar esses políticos de uma vez da política, e renovar, porque o que se comete aqui no Brasil é genocídio político, não deixa nascer lideranças políticas. Não deixa nascer. Tá? Eu até conversei antes de ontem, estava dando um curso aqui de saúde pública, bem aqui na SAD, e Jason, um grande estudante que foi estudando medicina lá na Federal, da família dos Baracate, né? Falei, Jason, você é um cara que eu acho que é decoroso, decente, né? E você já foi para a gestão, foi queimado, né? Tá? E sua família tem uma história política. Por que você não se candidata? Né? Aí eu não vou dizer, eu vou dizer o que eu diria. Se você me perguntasse, eu sei. Porque nem mesmo dentro dos clãs eles permitem, algumas vezes, que se renove politicamente. Na medida em que esses potenciais a renovarem não têm a mesma escola de ética da maioria. Né? Piorou com os outros, não se faz renovação política. Então Jason não vai sair candidato pelo grupo, vai sair os antigos, porque eles não abrem espaço. Sabe quem que abriu? Antônio Carlos Magalhães. E ele dizia, eu li, disse, não, venha todo mundo, nós vamos para o pau, temos que criar mais liderança. E ele abria para lideranças novas e dizia, depois nós vamos, no embate nós vamos ver quem que é o melhor, ele falava. Sim, então ele tinha uma arena de luta, no espaço aberto, não lutava deslealmente nesse sentido, né? de afogar a perspectiva de aparecer nova liderança. Então aqui é isso, né? Quer dizer, foi, eu acho que uma verdadeira, digamos que, engenharia de concessão e novidade grata ao aparecimento, por exemplo, de Pedro Táxis aí. Não sou do partido dele, não sou, eu acho que temos que reconhecer que todos aqueles que vêm para cá com uma posição política justa, né, nós temos que apoiar. Então essa juventude, né, tem que pensar nisso. Ou faz como nós
opta pela luta armada, que não tem nenhum sentido, tá? Ou então vocês vão lutar pelo poder, de que jeito? Ou então vamos voltar ao tempo do movimento hippie. Peguem todas as suas trouxas e vão para o mato, viver lá no mato, comer. Não tem mais, estão derrubando tudo, vocês não vão achar nem proteína para comer lá, porque você não acha um pé de árvore, um pé de pau. Tá? Aliás, madeira de lei já é até palavra técnica em desuso, porque devastaram as matas de mogno aqui, de Cáceres para cima, em toda a região amazônica, acima do Pará 16, de todas as madeiras de lei, não existe mais madeira de lei. O que estão roubando aí são madeiras boas, mas não são madeiras de lei, não existe mais madeira de lei. Tá? Agora existe gente de lei. Eu acho que a gente pode avançar para uma grande tarefa, que é enfrentar essa indecorosidade política, essa falta de ética política, mas apontando caminhos. Mas eu gostaria de ver, eu dei apoio agora recente, o Erley, foi meu aluno, um brilhante aluno no curso de medicina, no 4º e no 6º ano, eu coordenava o internato, e ele me procurou. E ele tem uma ação decente como profissional, né? como agente social, né? E me procurou para me pedir apoio, ele é candidato, né? Me pediu apoio, disse, olha, eu estou em dúvida se entro no PDT ou no PR, né? Eu falei, olha, cara, você não tenha nenhuma dúvida. O PDT tem Dias de Nascimento, tem uma história, tem Brizola, compreende? Tá? Tem aí o Pedro Taques, hoje, você não tenha nenhuma dúvida. Aí ele se inscreveu no PDT. Você me apoia? Eu apoio. Eu queria ver muita gente como você sendo candidato. O Wilde, mesma coisa, decorosa, vai ser candidato a vereador, mas tem que ser. Então eu queria que essa juventude visse isso e elegesse essas pessoas. Tá? Ou então diz que o sonho acabou e fecha o barraco. Tá? Ou então vai ser vida de gado, igual a música do nosso grande cantor Zé Ramalho, né? Certo? Oh, vida de gado, povo marcado, hein? Povo feliz, não. Povo reagindo, povo enfrentando isso. É possível mudar, sim. Né? Nós não podemos viver de dissimulação. Nós temos que denunciar todas as improbidades e falcatruas, né? E tirá-los e colocar gente nova que tenha alguma perspectiva de ética pública. Eu acho que esse é o caminho. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Vão sim. Perfeito, professor Valdir Bertulho. Obrigado. Vamos ainda conversar muito durante essa luta. Eu tenho muito respeito por você como jornalista.